Boa noite, que a paz de Jesus possa iluminar os nossos corações e hoje a gente possa falar sobre um tema que é muito importante. Há coisas na vida que a gente não dá o devido valor e coisas que a gente ainda nem se antenou. E uma delas é a gente carregar lixo na nossa alma. Rancor, ódio, maledicências. E isso acarretando muitas mazelas no nosso corpo físico, na nossa mente, no nosso emocional. Mas existe um antídoto que é maravilhoso para que a gente possa lutar contra os sentimentos que nos limitam a caminhar, e é o perdão, que está ficando tão fora de moda. A gente ouve, no meu tempo era demodê, né? Mas está muito fora de moda as pessoas perdoarem aquelas pessoas que machucam, que trazem tristeza, que trazem muita dor. Mas Emmanuel nos fala que se a gente utilizasse o perdão, nós seríamos muito mais felizes, muito mais alegres e teríamos muito mais saúde. E aí ele fala também que quando a gente perdoa, a gente se beneficia. E também aquela outra pessoa que responde ao perdão, ela também é beneficiada. Então é a importância que é essa palavrinha chamada perdão. E o que significa essa expressão? Ela vem de uma palavra latina que é perdonare. Além de donare, doar. Doar além, doar um pouco mais. O evangelista Lucas, ele se achava um servo que não se dava ao máximo. E aí ele se achava, perante os trabalhos de Jesus, incapaz, porque ele não ia além, segundo ele. Imagina, se Lucas se achava um servo incapaz, imagina todos nós que ainda estamos na caminhada. Eu sempre digo que é como se a gente estivesse num caminhar, e aí a gente está levantando para olhar para o horizonte e fazer a nossa caminhada para o Cristo, no entendimento do seu Evangelho, na praticidade que nós temos que fazer diariamente, porque o perdão, ele tem que ser dado a todo instante. Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Ele disse: 7 vezes, 70 vezes. Incondicional. Esse sentimento, ele tem que ser sempre. E às vezes as pequenas coisas é que nos mais ferem, fazendo com que a gente passe um tempo em sofrimento e dor e carregando um peso enorme daquilo que as pessoas nos fizeram, e também quando nós praticamos algum ato contra o nosso irmão. Então, perdoar é ir além, é nos dar mais. Toda sexta-feira, essa casa, ela tem um trabalho online para trabalhar com as famílias. E aí, onde está a nossa maior vitória quando a gente chegar no plano espiritual?
É quando a gente estiver caminhando com os nossos, com aqueles que estão no cadinho do nosso lar, entre quatro paredes, e a gente fizer esse alicerce para que ele possa ser sustentado no amor, na caridade, na benevolência. O que é a benevolência? É ser misericordioso com aqueles que estão conosco na caminhada. Esse é o nosso papel. 2024 está chegando. E aí, a gente vai começar a fazer as nossas trajetórias, que deveria começar desde hoje, no ano que vem, que tem poucos dias para começar. E aí, esse nosso olhar é um olhar para dentro, dos nossos sentimentos, para que a gente possa fazer a nossa caminhada. Então, quando o Evangelho do Cristo, ele nos chama a atenção em várias partes, para que a gente possa fazer essa caminhada, ela tem que ser realizada de dentro para fora. E aí, Jesus, em vários momentos, nos chamou a atenção para essa capacidade de darmos um pouco mais. E eu trouxe um dos ensinamentos que eu acho que depois de muito tempo, eu tive compreensão dele, que é um dos ensinamentos mais notáveis do Cristo. E ele nos chama a atenção quando ele fala assim: se alguém te bater na face, oferece a outra. Agora imagina, o Cristo, pessoa mais elevada que já passou sobre a terra, fala para ti: olha, se alguém te bater no teu rosto, tu tem que oferecer o outro lado. Uma mãe, quando o filho bate no rosto dela, o que ela faz? Às vezes, eu já vi várias vezes, bate na mão do menino ou da menina e fala assim: não bata no rosto da sua mãe. E aí, imagina o Cristo, o que o Cristo quis dizer, o que Jesus quis dizer para nós. Quando alguém te bater, de fora para dentro, oferece a outra face, a de dentro para fora. Esse é o perdão, esse é nos doar mais. Gandhi, um dos maiores homens também que passou sobre a terra, que lutou contra a violência, os amigos tinham ouvido que uma pessoa um opositor, estava indo para o palanque, em todas as vezes que ia palestrar, falava muito mal de Gandhi. E Gandhi os amigos ficaram muito apavorados e começaram a chamá-lo e foram até lá com ele. Gandhi, olha, tem uma pessoa, se reuniram e foram até lá com ele. E aí ele disse para os amigos: eu não vou tomar nenhuma posição, porque ele tem o direito de pensar e de falar sobre a minha pessoa. E se alguém for contra ele, eu vou ir contra as pessoas e não vou tomar nenhuma atitude que venha ferir e tirar dele a opinião que ele tem sobre mim. Eu não quero aumentar aquilo que já está sendo feito por o nosso opositor. Deixa ele seguir a estrada dele. Então, a nossa capacidade de perdoar é a nossa capacidade de entender todo esse processo. Então, é um papel muito importante nosso nessa coisa de olhar, de ver essa compreensão de dentro para fora.
E aí disse mais: eu não me sinto ofendido. Eu não estou carregando meu irmão aqui dentro. Porque o que acontece conosco? Quando alguém nos fere, quando alguém nos fala sobre a nossa pessoa, cresce uma ferida, nos causa dano e nos traz dano não só ao nosso corpo. Por isso que Emmanuel nos fala que o perdão é terapêutico. Quando eu tenho equilíbrio, a serenidade, como Joana de Ângeles nos fala, um homem sereno é um homem sábio, porque ele não se fere, porque ele não se magoa, porque ele é tolerante com a pessoa que está ali, que tem a sua limitação, que tem o papel de falar da pessoa, não, é dele. Então, o nosso papel é ter um entendimento e fazer com que isso não nos magoe e nem nos fira. Mas Jesus foi mais além. Ele disse: se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha mais 1000, caminha 2000. Nós temos pessoas na nossa vida que são chatas, que são arrogantes, que nos magoam a todo momento, e elas não estão lá na rua, não. Elas estão dentro do nosso lar, muitas vezes dentro do nosso lar. E aí, essas pessoas precisam da nossa tolerância. E saber tolerar o outro é querer entender, é aprender com aquele outro difícil, chato, arrogante. É aprender a lidar com essa pessoa e aceitar que ninguém está com a verdade absoluta. Se alguém nos pediu através dos seus atos um gesto de tolerância, de que a gente tolere um pouco mais, que a gente compreenda um pouco mais, que seja indulgente um pouco mais. O que é ser indulgente? É não ver o erro, é não ver que aquele outro é cheio de defeitos. Isso é ser indulgente. É caminhar com aquele outro tão diferente de você. No começo do ano, eu falei em 2 casas, aqui e lá no Caminheiros da Luz. E no começo do ano eu tirei uma palavra para mim trabalhar o ano todo. A palavra foi tolerância. Fui reprovada. Porque não é fácil ser tolerante. Não é quando a gente vê, a gente já magoou, eu pedi perdão de várias pessoas com quem eu convivi esse ano. E aí o exercício é um exercício diário, a todo momento, para que esse aprendizado ele possa o quê? Ser manifestado e você possa aprender com ele, que não é de uma hora para outra. Então, ser tolerante é estar na caminhada com as pessoas, é saber trabalhar com essas pessoas, é trazer as pessoas para dentro do teu coração, sabendo que elas têm o quê? Que elas têm limites, mas elas têm potencialidades. E é em cima das potencialidades que a gente vai trabalhar o amor que Jesus nos ensinou. E aí, ele vai falar que quando alguém, isso é Chico, lhe magoar ou ofender, não retruque. Olha só, não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão com o outro, paixão na caminhada, daquele que precisa humilhar, ofender, magoar, para se sentir o quê? Forte. Tem pessoas que precisam disso para dizer assim,
Aqui quem manda sou eu. E a gente sabe que o amor é que manda, não ferir. Então é preciso, o Chico nos deixou essa mensagem para que a gente pudesse penetrar no nosso ser e a gente pudesse fazer a nossa caminhada. Aí, na mesma sequência, ele fala: se alguém te pedir a capa, dar-lhe também a túnica. Eu estou com a capa. De repente, eu tenho que tirar a capa e eu tenho que dar a minha túnica também. É você trabalhar na sua intimidade o amor por aquele que está contigo na caminhada. Então, vejamos, a ideia do ensinamento é dar um pouco mais de nós. Estamos fazendo um esforço íntimo. Essas atitudes em nós, elas não são espontâneas. Por isso, temos que começar a agir e a nos disciplinar. Jesus nos disse, nós pecamos por pensamentos, atos e palavras. E aí Emmanuel vem nos dizer, quando a gente só peca por pensamento, a gente já está aprendendo a lição. Mas, se ainda a gente ainda peca por palavras e por pensamento, aí o trabalho tem que ser maior, e o exercício tem que ser maior. E quando a gente não pode deixar a nossa língua dentro da boca, que a gente tem que revidar do mesmo jeito que o outro, e aí, muitas vezes, vários momentos de discórdia e mágoa que leva muito tempo para que essas questões elas possam ser resolvidas. A gente atende família. Há alguns anos a gente tinha um projeto. E uma coisa muito interessante aconteceu, eu atendi um senhor, e ele começou a falar da esposa que tinha se separado. E ele falava da esposa, e eu pensei que ele tivesse, em dado momento eu perguntei, quanto tempo o senhor está separado? Que na minha cabeça era só um mês. Aí ele, 20 anos. E eu, 20? E o profissional que está atendendo não pode ter essas atitudes. 20 anos e o senhor está separado da sua esposa? Ele, e por que a senhora está assim? Porque eu pensei que era recente a sua separação. Que ele falava da esposa, que estava já num outro relacionamento há muito tempo com o filho, como se tivesse sido naquele momento a separação. E aí eu trago para vocês, deixa eu ver aqui que eu passei, deixa eu ver onde é, que nenhum barco consegue navegar se permanece ancorado. Onde o nosso coração e o nosso pensamento está, ali está a situação. Então, negar o perdão a si mesmo ou a outrem é como manter uma âncora que lhe prende a uma pessoa, a um lugar ou a situação. E aí eu perguntei para ele qual era o motivo que a esposa dava da separação. Ele trabalhava, no sábado ele tinha um jogo de futebol e no domingo ele tinha uma saída com os amigos. Aí eu perguntei, o dia da sua família quando é? E a culpa deveria ser dos dois, mas de não falar, de não estarem juntos. E aí a gente começa a trabalhar com essa pessoa para que ela possa sair da situação de onde ela se encontra. Nenhum barco consegue navegar se está ancorado numa pessoa, numa situação, num momento, na dor, no sofrimento. Isso vai adoecer a tua alma. Por isso que Emmanuel disse que o perdão é o quê?
um santo remédio. É santo por quê? Porque ele vai limpar a tua alma. E aí ele fala que muitas vezes nós somos como bomba, que vamos devastando com o nosso sofrimento e dor, porque a gente não consegue se perdoar, que era o caso desse senhor, e nem perdoar aqueles que estão conosco num processo dessa existência. E aí, vamos para 2024. Um processo que a gente tem que trabalhar o nosso amor, nessa compreensão da nossa caminhada com as pessoas que estão sobre a nossa, como missão, vamos dizer assim, sobre a nossa responsabilidade. E muitas vezes nós perdemos tempo sofrendo, às vezes com pequenos atos que a gente poderia transformá-los em bênção e felicidade, como a gente começou. E aí a gente não consegue fazer isso, porque a gente nem consegue se abraçar. Quando a gente se abraça, nossos corações, eles o que se encontram? Quando a gente se olha, nossa alma se encontra, meus irmãos. E muitas vezes a gente fica perdendo nosso tempo, trazendo coisas para dentro da nossa alma. Então, como Jesus disse, perdoa de dentro para fora e vamos trabalhar para que o amor se estabeleça sobre a terra. O Evangelho do Cristo é isso. É que a gente possa, segundo Emmanuel, primeiro se ature, que aí ele disse que já é um exercício, só de se aturar já é um exercício. Depois, se ajudem, depois se amem. E esse processo é que vai nos levar para que a gente possa trabalhar cada vez mais. O Espírito André Luiz nos ensina que comecemos a fazer as coisas por obrigação, depois por hábito, até que elas se tornem atitude espontânea nas nossas vidas. Ninguém espere que de repente a gente comece a perdoar, principalmente as pessoas que tanto nos magoaram. Mas a gente não pode deixar nosso coração sujo, né? Deixa a pessoa caminhar. Ainda somos muito limitados em nossa evolução espiritual. Para isso, precisamos começar cedo a fazer as nossas longas caminhadas. Então, outra frase de Chico: aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Olha aquilo que Jesus falou lá atrás. E Chico vem trazer, nesse novo século. Para que a gente vai fazer com que a nossa vida se complique? Vamos descomplicar. A gente está vendo aí um planeta passando por um processo de tanta dor e sofrimento, tanta miséria. E Divaldo nos fala: o que acontece lá pode interferir dentro do nosso lar, se a gente não estiver com serenidade. Porque nós estamos na mesma esfera. A gente não está separado. Não há uma separação nos países. O planeta Terra é um só. E aquilo que acontece lá no Rio de Janeiro, ele tem interferência no globo todo. Então, que a gente possa descomplicar nossas vidas para que a gente possa viver bem. Aí a gente até fez questão de colocar tudo, todas as criaturas, isso é Emmanuel,
que perdoam sem fazer força ou sem fazer esforços, são aquelas que começaram um dia a perdoar chorando de raiva. E eu vou perdoar porque eu preciso, é uma lei divina. O coração ainda está arranhando, o coração ainda está triste, mas elas começaram por não revidar, por segurar a língua, por segurar as mãos. A gente já falou sobre isso. Às vezes só pensamos, já é uma evolução. Outras vezes pensamos e a língua não cabe na boca e nós falamos. Também já falamos. Então a gente traz aí. Vamos fazer diferente. Vamos desarmar a bomba que existe em nós. Como fazer? De que forma? Primeiro, não revidar. Depois, se quer falar, não alimentar pensamentos negativos. E não alimentar outra coisa que não podemos doar um pouco mais. Já é um começo para todos nós. Devemos recordar sempre que somos criaturas que trazemos conosco imperfeições e fraquezas que nos são peculiares. A dor, o sofrimento. E por isso que Jesus crucificado rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles nos viu como criança. Pai, aí está teus filhos, mas eles são muito criança, perdoa eles, para que eles possam passar por esse processo na terra. E eles possam seguir reencarnando, mudando de roupa. E assim, crescendo com as suas potencialidades, trabalhando as suas limitações. Porque essa existência, nós estamos diferentes, meus irmãos. A gente já está aqui. Já estamos perdendo tempo sentados, ouvindo, estudando, aprendendo. Quando a gente chama a todos vocês nessa casa para estudar, é para que a gente possa dar a vocês a oportunidade de renovação, de coração limpo. E aí fazendo a nossa diferença. Qual a razão para perdoar? O perdão é muito bom para quem perdoa. Às vezes é aproveitado por quem é perdoado, às vezes, porque acende o quê? Uma luz interna, coração limpo. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. E a gente nem vai entrar por essa linha. Que traz uma pessoa magoada, que traz uma pessoa com ódio no seu coração. E aí a gente não entra nessa seara. E o perdão é terapêutico, nos traz paz, alegria no coração. E aí, 5 minutos, na hora, Jesus, o Pai Nosso, Ele traz para a gente: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ele sempre está nos chamando: ei, perdoa hoje, perdoa agora, perdoa amanhã, para que você possa caminhar. E antes de ler essa mensagem, eu trouxe algumas mensagens que eu encontrei para ler para vocês. Eu tenho 2 minutos. Joana de Ângeles nos diz que a mágoa é comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina. Olha só o poder da mágoa. Porque se instala nos redutos do nosso amor próprio ferido e paulativamente se desdobra em seguro enfermiço que termina por vitimar o hospedeiro. Olha só. Emmanuel nos fala:
Guardar mágoas, além de provocar consequências físicas, também gera danos no espírito. É um sentimento doloroso provocado pela quebra de confiança, decepção, ofensa e indelicadeza. E aí, Jesus fala: se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. E aí, Jesus nos fala: reconciliei-vos com os seus inimigos o mais depressa, com os vossos adversários, enquanto estiveste com ele no caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, o juiz vos leve ao ministro da justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Se você se você fez algo, se você fez algo contra o seu irmão, vá lá, se reconcilia com ele. E aí a gente traz a frase: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. É o momento, é agora. Nossa família, os nossos vizinhos, as pessoas do nosso trabalho. O momento de recomeçar é agora. O momento de caminhar e de encontro às pessoas que estão conosco é agora. Não vamos perder tempo. Vamos sermos felizes, que é isso que o Cristo vem nos ensinar no Evangelho. Bem-aventurados mansos. E assim, a nossa caminhada será plena de paz, de amor, de benevolência e luz. Que Jesus esteja com todos em feliz 2024. E uma honra, muito obrigada por ter me convidado mais uma vez para palestrar nesta casa.